Irmão Naldo, né? Irmão Naldo, irmão Dani é lá da igreja, né? Tá com a gente. Outra vez a gente vai fazer uma caravana melhor aí. Essa é a caravana da gente. Mateus capítulo 13. A partir do verso de número 1. Jesus, eu não vou demorar muito, né? Eu pretendo não demorar muito, quer dizer, né? Tomara que não. Mas Mateus capítulo 13, Jesus está contando uma parábola. Ele está dizendo assim, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, e por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábola, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando ele semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não é, e logo não nasceu por terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era bastante funda. Mas saiu o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E o outro caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, e outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita comigo só esse versículo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero fazer uma oração, né? E depois nós estaremos falando. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar. Pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento para nós estarmos, ó Deus Todo-Poderoso, aprendendo da tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor Todo-Poderoso, ao coração de cada um, Senhor Todo-Poderoso, que abrir o seu entendimento, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, pedimos agora, Senhor, que caia por terra todo principado, toda potestade, e que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa reinar no nosso meio, na nossa vida, e que o Senhor possa, no nome de Jesus, fazer com que a tua palavra cada vez mais seja como uma espada de 2 gumes, Senhor, na alma e no coração de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, Jesus ele está falando em parábola. Pastor, o que é uma parábola? Parábola é uma história contada, né, de uma forma que você entenda. Então Jesus usava as coisas que ele tinha naquela época, que as pessoas entendiam, para que as pessoas pudessem entender a palavra. Então assim, se tu era pedreiro, ele usava a terra, usava o cimento. Se você era agricultor, ele usava a agricultura. Se você era carpinteiro, ele usava madeira, né? Se você era o que fosse, Jesus usava algo para que você aprendesse da palavra dele. Então Jesus sempre ele utilizou parábolas. Por quê? É interessante utilizar parábolas porque são histórias para que as pessoas entendam ou tenham um melhor entendimento daquilo que a palavra de Deus quer dizer. Tem algumas coisas e a gente sabe que a palavra de Deus não é tão fácil assim, né? A gente fala assim, não, a palavra de Deus é fácil, não. A gente sabe disso, que muitas vezes a gente lê, tem coisas que a gente lê e a gente não entende. Tem coisas que a gente lê e que a gente não tem muito esse entendimento. E Jesus, ele, naquela época, ele já usava essa estratégia de contar histórias para que você entendesse aquilo que ele estava querendo dizer. Então, hoje nós vamos, em cima da história de Jesus, traduzir aquilo que ele estava querendo contar. Ele conta uma parábola, e a parábola do semeador. A parábola do semeador, né? A parábola do semeador é interessante, mas vamos entender alguma coisa. Quem era o semeador? Jesus, né? Deus era o semeador, Jesus era o semeador. Então ele está contando uma história do semeador,
e usando a ilustração de que o semeador era quem? Jesus. Jesus. O semeador era Jesus. Pronto. Mas quem era a semente? A semente era a palavra de Deus. Quem era a semente? A palavra. Pronto. Então o semeador era Jesus, a palavra era a palavra de Deus, e agora tem outro personagem que era o solo ou a terra. Quem era a terra? Somos nós, os nossos corações, as nossas vidas. Então nós temos três personagens interessantes aí. Nós temos o semeador, que é Deus. Nós temos aí a semente, né, que é a palavra de Deus. E nós temos aí, que mais? Terra. A terra, que é Nós. que somos nós, que é o nosso coração, e a nossa vida. Mas pastor, o que o Senhor Jesus quis nos ensinar com isso aí? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus começa a parábola, né, da mesma forma que ele termina. Ele começa a palavra dizendo assim, olha, um semeador saiu a semear e caiu uma semente à beira do caminho. Caiu uma semente à beira do caminho. Sim, pastor. Mas caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? Se caiu à beira do caminho, a Bíblia diz que ela não produziu, porque logo veio as aves e comeu e ó, não foi possível ela produzir. Mas pastor, então o que acontece? Quem são esse solo ou essas pessoas quem a árvore às vezes rouba a semente? É aqueles que ouvem a palavra e deixam a palavra ser roubada do seu coração. E Jesus começa a parábola dizendo assim, olha, vocês precisam ouvir de mim. É interessante que ele começa dizendo isso. Ó, não deixe que a palavra seja roubada de vocês. E a tradução dessa parábola está nesse mesmo texto. Nós vamos ver aí, abre aí na sua Bíblia aí, no mesmo capítulo 13, no verso de número 19. No verso de número 19. Aí diz assim, olha, traduzindo, né? Interpretando aqui a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e faz o quê? Arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é quem foi semeado à beira do caminho. Veio o maligno e vem, arranca do coração. Mas pastor, né? Como é que nós podemos, na verdade, discernir e entender isso? Né? Irmãos, o Senhor nos chama a atenção a respeito disso. E ele diz o seguinte, olha, é necessário, na verdade, que você ouça a palavra. Quem está me ouvindo aí? Amém. Amém. Amém? Está me ouvindo? Agora, você já percebeu que tem gente que ouve a gente, mas não ouve? Você já deu um recado para alguém que alguém fala assim, rapaz, tu não me falou isso não. Porque às vezes você transmite o recado para alguém e alguém não está ouvindo você falar. Ele está com atenção em outra coisa. O entendimento dele, na verdade, a atenção dele está voltada para outra coisa. Então eu estou falando, você já tem gente até que você olha para ele, fala na cara dele, mas ele, na verdade, não está prestando atenção em você. E às vezes a gente precisa entender isso. O que é que Jesus está falando? Aquele que ouve só, ele não está falando só de ouvir. Ouvir é muito fácil. Ouvir é muito fácil. Todo mundo ouve. Todo mundo, na verdade, né, tem esse dom de ouvir. Mas nem todos, às vezes, prestam atenção ou entendem o que ouve. Entendem o que ouve. Aí quando eu estava pensando aqui, meditando nessa palavra, eu lembrei de uma história de um rapaz que chegou numa congregação bem simples e ele querendo falar bonito. E aí falou assim, nós vamos dar uma mensagem hoje, a tríplice mansão de um ego. Aí a veazinha foi e ouviu a mensagem todinha. Falou, você entendeu que a senhora... Como é que foi a mensagem? Foi bom, foi uma bênção. E o que o pastor falou? Falou sobre a tripa da mãe da égua. A tripa da mãe da égua. Foi até bonito, mas não entendi nada. Né? Então assim, não adianta ser bonito. Na verdade, o que a gente precisa é entender. Entender a palavra de Deus é fundamental. Só eu ouvir, eu ouço. Só eu prestar atenção, às vezes por educação, você senta e ouve.
Às vezes tem gente que vem aqui, às vezes participar do culto, às vezes por educação. Eu não queria te ir hoje, não. A gente precisa abrir os nossos ouvidos. Essa é a ciência que Jesus está ensinando. Ó. Se você não abrir os seus ouvidos, vem a palavra, sabe o que acontece? O maligno vai, arrebata a palavra do seu coração, porque ela cai à beira do caminho, e aí você dá abertura, legalidade para que o inimigo, na verdade, ande e trilhe no caminho na sua vida e na sua terra, na sua família. E aí a produção não vai ser como você quer, sabe por quê? Porque o maligno roubou a semente. A gente precisa, na verdade, entender, né? A Bíblia fala, sabe o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, assim, o que Deus quer é que a gente entenda aquilo que Ele tem para a vida da gente. Olha, se você está aqui, é porque você entende que Deus tem uma vida melhor para você. Se você está aqui, é porque Deus, na verdade, tem algo a fazer na sua vida e que você entendeu isso. Você entendeu isso e a cada dia mais você vai tomando consciência disso e Deus vai transformando a sua vida. A vida da gente vai sendo transformada. Mas a gente precisa, na verdade, ter esse entendimento. Eu quero ouvir e entender aquilo que Deus tem para a minha vida. Senão, a semente vai cair à beira do caminho e aí, sabe o que vai acontecer? Sempre o que vai acontecer. O maligno vai sempre estar fazendo a festa. Sempre roubando a palavra do nosso coração, sempre roubando a palavra da nossa vida, né? E aí, Mateus capítulo 22, 37 diz assim, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu amo a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Mas falta alguma coisa, sabe o quê? De todo o meu entendimento. Eu preciso entender Deus, o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Porque senão eu vou entender só aquilo que eu quero. Né? Mateus 22, 37. Eu só vou entender o que eu quero. Se eu não entender aquilo que Deus tem para mim, a semente vai ser sempre roubada do meu coração. A semente vai ser sempre roubada da minha vida. Mas tem outro, pastor, tem. O que foi semeado em terreno pedregoso. Como é que foi esse negócio, pastor? Ele foi semeado em terreno pedregoso, né? Onde as suas raízes não alcançaram o chão, e aí de repente ele morreu. Morreu. Mas pastor, por que morreu? Eu não sei se todo mundo já fez aquela experiênciazinha no colégio, né? Quem já passou no colégio, a professora vai falar assim, ó, vai lá, planta um caroço de feijão, né? Num copo de água com algodão, né? Quem já teve experiência, quem já fez experiência, ó? Um bocado de gente já fez experiência. Todo mundo é plantador. Vai lá, meu filho fez isso, né? O Joãozinho fez isso, plantou e tal, e ficou numa alegria doida. Eu falei, ô João, aí depois com muito tempo morreu. Falou, João, mas não é assim não, aí tem que plantar na terra, para que ela possa frutificar. A raiz em si, né, se ela estiver aí dentro d'água, no ar, ela não vai funcionar. E aí a palavra de Deus nos diz isso. E aí o Senhor nos ensina isso. Olha o que Ele está nos ensinando. Né? Olha, aquele que semeou, né, a sua semente lá em um terreno pedregoso. Aí o que aconteceu? Veio, até tentou crescer, mas o que aconteceu? As tempestades, as coisas, as dificuldades vieram, as suas raízes não foram profundas e eles acabaram morrendo. Mas pastor, o que vem a ser isso? Né? É interessante que essas palavras, ele diz assim, olha que aqueles que recebem a palavra até com alegria. Aí, Mateus 19, Mateus 13, no verso de número 20 e 21. Vamos ler para você ver. 20 e 21. O que foi semeado em um terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo ele abandona. Pastor, como é que é isso? As pessoas se alegram demais, né? Mas que gostoso é o louvor, que gostoso é a palavra, você se alegra, se anima, você tá ali naquela euforia, naquela coisa. Aí, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês pensam que é fácil servir a Deus?
Não é fácil servir a Deus. Às vezes as pessoas têm um discurso aí fora, venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Não é não. Não é não. Pode esquecer que não é. Ah, vem até Jesus que aí pronto, você vai prosperar. Se você não imagina a luta que nós passamos, nós somos pastores. Você não imagina a luta que nós passamos diariamente para mantermos diante de Deus. Porque sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não para de trabalhar, não. Ele não para. Ah, pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa entender, na verdade, o seguinte, que se essa semente caiu em terreno pedregoso, e o terreno pedregoso é quem? Quem? Somos? Nós. O nosso coração, a nossa vida. Se nós somos terreno pedregoso, o que é que vai acontecer? A palavra, na verdade, não vai criar raiz. Aí eu vou euforia, né? Jesus, alegria, euforia. E daqui a pouco saiu, acabou. Volta às mesmas práticas. Que Deus possa trabalhar no nosso coração, no seu coração, na sua vida, para te sustentar todos os dias da sua vida. Porque todos os dias da sua vida você vai precisar lutar para manter a sua raiz no chão, firmada no Senhor, para que você possa produzir algum tipo de fruto. Todos os dias você vai fazer isso. E eu vou falar mais alguma coisa que não tem aqui na parábola, sabe qual é? Ninguém planta uma roça e deixa ela lá suja, dando de qualquer forma. Todo mundo tem que fazer o quê? A manutenção, limpar ervas daninhas, sabe por quê? Porque senão é sufocada e aí não produz fruto, não produz nada. A gente precisa aprender, estar firme no Senhor, trabalhar o nosso coração, limpar as pedras que existem, parar de negócio de euforia e firmar nossas raízes em Deus, no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em Deus. Se não, sabe o que vai acontecer? Só euforia. Fulano de tal tá bom, que nada, tá bom só de aparência. Na hora que sai, a primeira saída que sai, ó, Cacetada. cacetada. Por quê? A gente precisa trabalhar o coração, a vida da gente. O terreno pedregoso somos nós. E a gente precisa, ó, liberar as pedras para que as raízes cresçam e para que a palavra de Deus possa produzir nas nossas vidas. Amém? Amém. Né? Eles se alegram com louvor, se alegram com pregação, né? Mas ela não tem profundidade no seu coração. A palavra não tem profundidade, né? A pessoa não tem entendimento. A alegria imediata, mas as perseguições e as lutas fazem às vezes desistir. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu tinha um colega. Quem ganhou ele para Jesus foi eu. O camarada jogava uma bola fora de série. E aí saiu do mundo das drogas. Levamos ele para a igreja, não chegou aí para o centro de recuperação, mas chegou para ir para a igreja e tal. Rapaz, naquela euforia, naquela alegria, rapaz, eu satisfeito com o resultado que tinha tido. E aí, de repente, no meio que a gente jogava bola, o pessoal começou a falar, rapaz, quando tu colocava uma, tu jogava melhor. Você desenvolvia melhor. Rapaz, cadê, rapaz? Moço, rapaz, acabou o homem. E aí foi, ó, as lutas, as palavras negativas. Daqui a pouco, o camarada sumiu, tava de novo na mesma vida. Sabe o que é isso? Se a gente não arrancar as pedras do coração da gente, para que a palavra crie raiz, a palavra de outras pessoas lá vai influenciar sobre a vida da gente. Os ventos que vier sobre a vida da gente, às vezes o diabo, você sabia que o diabo, às vezes ele não personaliza na pessoa, mas ele usa a boca das pessoas, às vezes para te tirar do propósito de Deus. Por isso que a gente precisa estar com as raízes firmadas, porque senão vem vento, vem palavra, vem situações difíceis e aí cai. Por isso que nós precisamos estar trabalhando na nossa vida, né? Salmo de número 1 diz: